Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A crise financeira provocada por operações bancárias temerárias, primeiro nos Estados Unidos e depois na Europa, tem destruído empregos e direitos de trabalhadores pelo mundo afora. Recentemente, o governo brasileiro passou a admitir que a crise é grave e vai trazer consequências para o nosso país. Para debater a crise dos bancos e o trabalho das pessoas, está conosco o economista Nildo Ouriques, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Nildo, é uma satisfação tê-lo de volta mais uma vez aqui no nosso programa para debater esse tema que é o tema da hora, né? Essa crise que também está nos afetando. Bom, há bem pouco tempo o governo brasileiro afirmava que o país estava preparado para enfrentar a crise, essa crise dos bancos europeus, que contamina de alguma forma, a gente sabe, todas as relações econômicas mundiais. E coincidentemente, a partir das greves dos servidores públicos federais, as voltas aí com seus planos de carreira, pedidos de reposição de perdas salariais, o governo passou a afirmar que a crise é realmente grave e que precisa cortar gastos públicos. A pergunta, o que mudou, afinal, do período em que a crise foi interpretada até pelo presidente Lula como uma marola, né, na expressão dele, para o atual momento? O governo estava errado antes ou está agora fazendo, digamos, uma retórica de negociação? É um privilégio voltar ao teu programa, agradeço a oportunidade. A crise era, desde 2007, 2008, uma crise gravíssima, em profundidade e em alcance. Nós postulávamos, junto com um conjunto de economistas críticos, que se tratava de o que chamamos crise estrutural, quer dizer, uma crise que não tem fácil solução, que não é uma solução de curto prazo e que é essencialmente desigual. Para nós, críticos, é essencialmente desigual em termos de que quem paga a crise são, em primeiro lugar, os trabalhadores, certo, dos países centrais e mais ainda dos países periféricos. E também é uma crise desigual no sentido de que alguns países ganham mais poder e riqueza nesse período, os países centrais, e outros perdem, os países periféricos como os nossos. A despeito do quê? A despeito de um otimismo ingênuo por parte de alguns e interessado por parte de outros em afirmar que a crise não afetaria os países como China, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul, mas nem era uma marolinha e nem nós estávamos 300% blindados da crise, como afirmou o presidente Dilma. É uma crise seríssima que vai cobrar um preço ainda maior dos trabalhadores. Nos primeiros anos evaporaram mais de 50 milhões de empregos no mundo capitalista, o que não é pouco. A taxa de desemprego no Brasil mesmo, que é baixa, uma das mais baixas da história do nosso desenvolvimento capitalista, implica que, mostrou claramente que depois de 2007, 2008, as contratações, os salários são 40% mais baixos do período anterior, de tal maneira que a crise é muito grave e, é claro, diante da emergência de sucessivas greves no setor público e também no setor privado, o governo, então, está afirmando que há um problema de gastos. Nós consideramos que, de fato, há um grave problema de gastos, mas não de custeio, gastos correntes, mas sim do custo financeiro da crise. No ano passado, a presidente Dilma gastou 46% de tudo o que arrecadou de impostos para pagamento dos juros da dívida interna e da dívida externa. De tal maneira que, se nós tivéssemos que cortar alguma parte do orçamento, não seria naturalmente em previdência, que consumiu 22% para fazer justiça social. Mas esses 44% a 46%, esse ano, o prognóstico é que 48% de tudo que é arrecadado vai para o pagamento de dívida interna e externa, de maneira que há uma república rentista, enquanto se faz economia sobre salários de professores do setor público, da área da cultura, da educação, da segurança, da habitação, dessas áreas essenciais, de saneamento básico, etc., nós gastamos metade da riqueza produzida, metade dos impostos arrecadados, melhor dizendo, para os juros da dívida interna e da dívida externa. Quer dizer, uma distribuição desigual dos custos da crise. Uma pequena aristocracia bancária, junto com empresários do setor produtivo, latifundiários e, em alguma medida, os fundos de pensão ganham e a grande maioria da população perde. De maneira que o recado do governo
de que são desmedidas as reivindicações das greves do setor público, é mais uma vez um discurso que nós conhecemos, não tem nada de original e confrontam com os dados objetivos da realidade. O senhor falou do processo de endividamento e o que isso tem comprometido aí a economia do país. O senhor não acha que a lei de responsabilidade fiscal deveria contemplar de alguma maneira também uma espécie de contenção desse processo de endividamento que os governos sistematicamente acabam promovendo no país? Uma lei de responsabilidade fiscal que fosse um instrumento de justiça social, ela teria que limitar a despesa financeira do governo. Mas, tal como ela foi concebida pelos países centrais, que de resto não cumpre, aplicada na periferia capitalista, foi exatamente para conter gastos com saúde, educação, cultura, habitação, saneamento, aqueles investimentos que podem fazer justiça social, melhorar a renda, a qualidade de vida da população, a qualidade da força de trabalho, etc. E veja, e na contramão de tudo que nós podemos pensar, porque a lei de responsabilidade fiscal, que é um horror, nunca defendi, fui radicalmente contrário desde que surgiu, e a vida mostrou, em eficiência, ela serve para alguns apologéticos do sistema capitalista e moralistas supor que o principal gasto que os governos têm é gasto corrente, quando é um gasto de natureza financeira. Certo. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, os déficits, como mostra o capitalismo nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo depois da crise de 2007, 2008, os governos estão fazendo déficits gigantescos, déficits estatais gigantescos para melhorar a vida do povo? Não, para salvar os grandes monopólios da indústria automobilística, das seguradoras, para salvar o sistema bancário que quebrou na Grécia, quebrou na Itália, quebrou na França, quebrou nos países pobres mais periféricos, quebrou nos Estados Unidos. Quebraram as grandes montadoras dos Estados Unidos, ícones do capitalismo, sim, e com recursos do contribuinte estão sendo recuperados de maneira absolutamente irresponsável, passando a conta para a população, cortando gastos para combater um déficit que foi multiplicado, em alguns casos criado, para salvar os poderosos, bancos e grandes empresas. Sim. E fazendo economia com o quê? Com saúde, educação, saneamento, cultura, habitação, etc. Bem, professor Nildo, nos últimos 10 anos o Brasil migrou de um comércio preferencial com os Estados Unidos para o fortalecimento das relações com aqueles países que o senhor citou há pouco, né? O famoso BRICS, que é a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Que efeitos práticos em relação à crise do euro essa migração proporcionou? Bem, o comércio exterior brasileiro ele avançou também significativamente para a América Latina, Mercosul, justamente, para o Oriente Médio. E não só o Mercosul, tal como estava antes da entrada, muito bem-vindo da Venezuela e oxalá do Equador e da Bolívia o mais rapidamente possível. De fato, o comércio exterior brasileiro com os Estados Unidos se reduziu drasticamente. É importante nós podemos ver o que é uma catástrofe de um país como o México com o comércio exterior vinculado quase que exclusivamente com os Estados Unidos. Uma dependência gigantesca, com graves problemas para a estrutura produtiva, a abertura do mercado, um colapso. E o Brasil, então, tem uma relação com a Europa. O problema é que, nos últimos 2 anos, houve uma recuperação do comércio mundial. Isso não afetou tão drasticamente o Brasil. Mas o fato de o Brasil, nesses últimos anos, ser um país que se especializou em exportação de produtos agrícolas e minerais, conferiu a nós o privilégio do atraso, chamemos assim, que é exportar produtos cujos preços sofreram uma brusca e momentânea elevação e confirmar a posição do Brasil numa divisão internacional do trabalho ultra regressiva, que não interessa a ninguém. De tal maneira que quando essa onda especulativa sobre os preços das terras e os produtos agrícolas e minerais ceder, como de fato já estão dando sinais de que vão ceder, nós vamos verificar o clássico subdesenvolvimento a que estamos submetidos. Sim. E um peso na indústria, na ciência, na tecnologia, muito fraco. Isso levou aos empresários brasileiros, à burguesia brasileira, falar retoricamente em desindustrialização. Mas o fato é que o nosso atraso científico, tecnológico e o nosso atraso produtivo, ele é histórico, por isso nós somos um país subdesenvolvido.
E essa elevação dos preços das matérias-primas agrícolas e minerais no último período ocultou essa triste verdade que impede o país de enfrentar definitivamente o problema do subdesenvolvimento e da dependência e criar um processo emancipatório para sair dessa situação. É isso que nós precisamos. Certo. Bem, professor Nildo Aurix, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.